Olá, aqui é a Aurelina do canal Minha Estante e eu, e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro e março. Então, quando eu fiz o vídeo das leituras de janeiro no mês de fevereiro, eu disse que era por causa das demandas, das férias, mas eu não sabia de nada, sabia de nada inocente sobre as demandas de fevereiro e março. Foi muito difícil, aconteceu assim, coisas inexplicáveis, mas graças a Deus estamos sobrevivendo. Fiz o vídeo junto, porque as leituras foram poucas, né? Os livros de fevereiro somente foram dois. A conclusão do livro do David Copperfield, que eu comecei em dezembro e terminei em março. Aqui, as marcações, né? Gostei muito, tem resenha no canal. Este foi o primeiro livro que eu terminei em fevereiro. É um livro é um romance de formação, conta a história do David Copperfield desde a sua infância, né? Desde antes dele nascer, né? Conta a história dele, conta as vivências, o que aconteceu, os amores. Então é gostosinho, não é difícil, é um calhamaço, né? Mas é o segundo livro de Dickens que eu leio, mas eu gostei muito e tem a resenha aqui no canal. O segundo livro de fevereiro, tenho até vergonha, foi bem fininho, é um infanto-juvenil, né? A Girafa, o Pelicano e eu. Comprei um box faz muito tempo, comprei para minha filha, mas ela não leu, e aí eu falei, eu vou ler, vou dar uma oportunidade. Mas é bem pequenininho, aqui conta uma história com bastante ilustrações, bem fininho, mas conta uma história sobre um ajudar o outro, né? Todos somos diferentes, mas todos temos algo a acrescentar. Aqui a girafa, ela por ser muito grande, ela serve como escada, porque eles são limpadores de janelas muito altas. Então a girafa é imprescindível aqui. O pelicano, ele leva água no seu bico para poder lavar as janelas. O macaco, ele lava, ele é levado como tipo pela o elevador que é a girafa, e chega lá, ele limpa. E aqui entra um menininho que eles conhecem no meio do caminho, né? E aí ele se torna essa grande amizade. Então todos são importantes. Olha para você ver, um livro tão simples, mas mostra uma importância tão grande, né? Que todos somos importantes, independente da maneira que somos, né? Independente de como somos diferentes, mas todos temos uma particularidade de grande importância. E aqui ele mostra isso, que todos somos diferentes, mas muito importantes, cada um do jeito que é. O livro de março, primeiro que eu li foi, não foi o Nariz, foi o Curioso Caso de Benjamin Button. Tem também resenha aqui no canal, é um livrinho bem fininho. É bem interessante essa história, né? Eu acho diferente do filme que eu já assisti, mas é uma história de superação também, né? Ele nasce velho e ele vai voltando até ser jovem, né? E é bem fininho, mas vale a recomendação para vocês. Em março eu também li O Nariz de Gogol, né? Nikolai Gogol, né? Eu também tenho resenha aqui no canal. E aqui conta, nessa pequena novelinha desse russo, conta a história do rapaz, né, aqui, que conta, e ele perde o seu nariz. E aí ele vai em busca, à procura desse nariz, e ele... É como se fosse uma inversão de valores, né, porque, né, ele se acha até superior em alguns fatos, mas quando ele perde o nariz, aí ele vê que não é bem assim, né? Mas é interessantíssimo, até, tem partes que é até engraçada, eu recomendo a leitura. Eu li também, a gente está num clube de livro, eu e as meninas lá do serviço,
e a gente escolheu um livro de suspense para ler. E aí escolheu um livro baratinho para poder ler e a gente comprou esse aqui, A Casa do Medo, né? Do Edgar Wallace. A história é até interessante, porém esse livro, ele é da editora Nova Fronteira, então eu sou meio chata para livros. Então o livro, a letra é muito pequenininha, a diagramação eu não gostei. Então, muitas vezes eu tive que voltar várias vezes o capítulo para poder entender. Então, eu lia, voltava, lia e voltava. Então, talvez eu li 2 vezes esse livro, mas assim, é uma história, é mais ou menos. Eu dei 3,5 estrelas, mas assim, conta. Talvez se a diagramação do livro, as letras fossem maiores e a leitura fosse mais fluida, eu poderia gostar e dar uns 5 estrelas, mas não. Foi bem assim, meia boca. Ai, desculpa, gente. Mas assim, não funcionou pra mim. E aqui conta uma história de um assassinato, porque acontece. Eu não entendo o título, que é A Casa do Medo, mas os assassinatos acontecem fora da casa. Tem um segredo na casa. Isso é certo. Tem um segredo na casa. Mas os assassinatos não acontecem na casa, entendeu? Então, eu não entendi o título, mas assim, quem sabe um dia, não nessa edição, talvez em outra, essa edição não funcionou pra mim. Às vezes eu prefiro gastar um pouquinho mais e vale muito melhor do que eu sofri. Eu sofri com essa leitura. Eu li, eu terminei na força do ódio, porque as meninas precisavam, nós queríamos conversar sobre, e eu terminei na força do ódio mesmo, porque senão eu já tinha abandonado faz tempo. Eu li o primeiro capítulo e o segundo. Aí não entendi nada, voltei de novo no primeiro e segundo capítulo. Aí li o terceiro, aí voltava algumas páginas. E li o quarto, voltava algumas páginas. Assim, para poder compreender, porque ele tem umas palavras difíceis. Até entendo isso, de palavras difíceis. Mas, poxa, meu, nessa diagramação, nesse coisa aqui, pelo amor de Deus, não vai. Outro livro que eu li, que foi o último de... Não, o último não. Eu li o livro O Cão que Guarda as Estrelas. Eu vou deixar o desenho aqui dele, da capa do livro. Eu li ele, eu comprei ele. Eu achava que era um livro, mas é história em mangá. O gato tá lá chamando pra entrar, né? Porque ele se recusa a chegar na porta. Mas tudo bem. Ele vai ficar chamando até a hora que ele quiser. Mas então, e aí o que acontece? É um mangá. É uma história muito comovente, é uma lição de vida. Conta a história de um senhor uma família, né? Uma família que adotou um cãozinho e esse cãozinho ele muda a história da família, né? Ele muda a história. E vai passando, né? Eu não quero dar spoiler, mas no começo, na primeira página, já conta uma coisa triste, né? E aí ele vai contar essa história de acordo com o que aconteceu com esse pai, né? E aí eu recomendo a leitura, dei 5 estrelas, favoritei, muito triste, muito rapidinho a leitura, porque é um mangá muito, muito fofo. Tanto é que eu me aventurei, sim, para ler outros mangás que a leitura é muito boa. Eu recomendo. O último que eu li também foi pro clube do livro lá do serviço, né? Eu e as meninas do serviço, a gente pegou, o tema era terror, sair da minha zona de conforto. E o livro escolhido foi o quê? O Exorcista. Gente, meu Deus, misericórdia. Eu comprei esse livro porque todo mundo comprou. E aí eu falei, não, vou comprar, né? Porque eu vou ficar sem. Aí até pensei em ler no Kindle, mas o Kindle eu leio mais à noite. Aí eu falei, não, não vou ler de noite. Deus me livre ler de noite. Vou ler, ó, esse livro da HarperCollins, capa dura. Ó, tem algumas passagens que eu marquei. Muito bonita a diagramação, ótima, que é HarperCollins, ó. Diagramação boa, colorido, né? Muito bonitinho mesmo, né? O que acontece nessa história? Pra quem assistiu o filme, eu não assisti o filme. A menina falou que é igual o filme, aqui tá contando. Mas acontece o quê? Nesse livro, eu não vou fazer resenha, gente. Eu não.
Mas assim, eu gostei. Não é que eu não gostei, eu gostei. Eu fiquei com muito medo, fiquei. Meu coração chegou a dar palpitações, porque eu tenho medo de leituras de terror. Eu tenho medo, então eu não vou falar que eu vou voltar a ler terror, não. Mas assim, pode ser que eu leia, não sei, talvez, quem sabe. Mas assim, eu não vou dizer que eu não vou ler, mas assim, eu acho que acho que Stephen King eu acho que é mais fácil do que isso aqui. Tudo bem. Conta a história de uma menina, de uma mãe, que ela é famosa. A mãe é famosa e ela tem uma filha de 11 que vai completar 12 anos. E a menina começa a mudar os seus comportamentos, né? Aí ela começa a mudar o seu comportamento. E aí a mãe vai atrás de psicólogo, de psiquiatra. A menina faz coisas horríveis, gente. Não, gente. Tem coisas aqui que não tem como o psiquiatra falar assim, que é uma coisa que não é uma coisa sobrenatural, mas o psiquiatra fala, não, é coisa da mente, eles podem mover isso, podem mover aquilo. Misericórdia, eu tava uma coisa no meu coração assim, só pela misericórdia. Chegou no meio, sangue de Deus tem poder. Chegou no meio só pela graça. E aí, no final, chegou no meio, assim, né? Muitas coisas ruins acontecendo. E ela é ateia, ela não acredita em Deus. E aí ela vai atrás de um padre. O padre vai ajudar, né? E aí ele também acha que é coisa de psicologia também. Tem coisa assim que eu fiquei pensando, meu Deus, um padre, né? Mas tudo bem. E aí ele fica achando, não, que é psicologia, não sei o que, não sei o que. Aí quando é chamado, ele fala assim, não, vamos fazer o exorcismo mesmo, vou perguntar para a igreja se pode, é aceito essa oportunidade de fazer o exorcismo. Aí chega lá, o padre vem, aí chega o outro padre para ajudar. E quando o outro padre faz as coisas, esse padre que estava desde o começo, ele fica abismado. Mas aí, ó, gente, a leitura é muito fluida. Você lê assim muito rapidamente, porque é muito interessante. Você lê rapidamente, a leitura te prende. O cara escreve muito bem. Deixa eu ver qual é o nome do cara aqui. William Peter Blatt. Não sei se fala assim. Mas ele escreve muito bem, a leitura é muito fluida. E tem umas coisas assim que eu não concordei, né? Mas, assim, a gente releva, a gente vai. E umas marcações que eu marquei aqui que eu achei interessante, deixei marcado, deixei grifado. E no começo eu ia passar esse livro pra frente, né? Falei, não quero esse livro na minha casa de jeito nenhum. Mas aí depois eu vi o final, aí beleza, falei, vai tudo bem. O final, pra mim, é satisfatório, não é. Poderia ser melhor. Tipo assim, a impressão, porque teve, pra mim, parece que teve um final aberto. O que aconteceu com o cara mesmo? O que aconteceu com o outro padre, o padre Carras? O que aconteceu naquele quarto? Porque esse meio esse pensamento, o que aconteceu? E aí fica ao seu critério para você pensar. Mas assim, tem um final até razoável. E você não consegue parar de ler. Você lê mesmo rapidinho. Gente, eu só não li mais rápido porque eu tava com medo. Eu demorei, acho que uma semana para ler. E não li sábado e domingo, eu tava com medo. Aí eu lia sempre no serviço, porque eu ficava com medo. Mas assim, a leitura, olha, você lê muito rápido. Recomendo com ressalva. Se você tem muito medo, lê de dia. Se o seu coração começar a palpitar, para, porque foi o que aconteceu comigo. Para, depois você volta à leitura. E se você não tem medo, tá perdendo tempo. Vai ler esse livro correndo, tá bom? Essas são as indicações, essas são as leituras do mês de fevereiro e março. E espero que vocês tenham gostado. As demandas estão cada vez piores, mas nós vamos conseguir, nós vamos continuar, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, tá?